Olá, graça e paz em Cristo Jesus. Seguindo nossa exposição no Evangelho de João, hoje inauguraremos o capítulo 2. Faremos do verso 1 ao verso 11. As bodas de Caná. Deus amado, nós pedimos a tua orientação mais uma vez pelo teu Espírito e clamamos a ti que o Senhor continue construindo o caráter do teu Filho em nós através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo mais uma vez nos ajude a compreender e a praticar as tuas escrituras. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Logo após Jesus escolher seus 5 primeiros discípulos, isso a gente viu no capítulo 1, ele partiria com eles e mais a sua mãe, Maria, para Caná da Galileia para a celebração de um casamento. Pelo que é narrado, devia ser alguém próximo à família de Jesus e de Maria. Nesse evento, Jesus principiaria os seus sinais. Não há sinal anterior a esse aqui nos livros inspirados por Deus. Ele iniciaria seus milagres em um casamento. Isso é muito importante. Isso nos diz que Jesus sempre aprova o casamento correto, baseado em sua palavra, homem e mulher. Verso 1. Vamos lá. No terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estavam ali a mãe de Jesus. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas, casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. Disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que o tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Jesus principiou, está claro no texto de João, o evangelho canônico, o evangelho inspirado por Deus, que foi aqui, não foi quando criança, não houve outros milagres anteriores a esse. Então, no terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, verso 1, 2 dias depois do chamado de Filipe e Natanael, 2 dias depois, que a gente viu no capítulo 1, eles já estavam em Caná. Significava lugar das canas. Não há como aferir com precisão a localização geográfica dessa cidade. Há mais de 2 possibilidades na Galileia. O que se sabe é que era a cidade de Natanael, capítulo 21, verso 2, isso fica claro. Sabemos, e isso é importante, que lá houve um casamento. Isso é importante. Era comum casamentos durarem muitos dias. Os convidados poderiam entrar e sair durante todo esse período. Uns poderiam ficar mais tempo e outros menos. Percebe-se que não era fácil para o anfitrião acertar a quantidade de alimentação e de bebida para servir os convidados. Logo, era comum acabar alguma coisa durante a festa, dependendo das posses de um noivo. É por esse motivo que se deixava os produtos de menor qualidade para o fim da festa, para os últimos ou para o último dia. O texto nos diz que estava aí a mãe de Jesus. Ela foi chamada festa. Note que José não. Na narrativa dos 4 evangelhos não há nenhuma alusão à presença de José durante o ministério terreno de Jesus. É muito provável que por essa época ele já tivesse morrido. Verso 2. E foi convidado também Jesus e os seus discípulos para as bodas. Aqui fica claro que Jesus se desenvolveu na área social também. Não há muito o que dizer sobre isso, a não ser o fato de ele estar onde as pessoas estavam. Mantinha sua postura, mas estava com o povo. Por essa razão disseram que comia com pecadores. Lucas 5, 29 a 30. Mas se ele se isolasse, diriam algo contrário dele também. Lucas 7,
33 e 34. Na realidade, há pessoas que só produzem contendas. Sendo isso ou aquilo, elas querem falar mal quando há alguma antipatia com alguém. O fato que aprendo aqui é que o cristianismo me exige sim um padrão de santidade elevado, mas de forma responsável devemos estar inseridos na sociedade para elevá-la ao padrão de Cristo, pregando a sua mensagem, pregando o seu evangelho. Verso 3, a gente viu que, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Foi dito, pela dificuldade de se planejar a festa, era comum o vinho acabar, principalmente nas famílias menos abastadas. Pelo texto parece que o vinho acabou na hora que Maria, Jesus e os discípulos chegaram. Isso era um grande constrangimento ao noivo e ela se preocupou. Mulher sábia. A mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Há dois fatos curiosos aqui. O primeiro é que Maria se importou com o problema, sugerindo que era bem próxima à família e que não queria que isso transtornasse o casal. O segundo é que, se ela falou com Jesus, é porque sabia que ele poderia resolver a situação de algum modo. Verso 4, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Nesse trecho há dois pontos a considerar. Ao tratar sua mãe pela expressão mulher, muitos entendem que Jesus a desrespeitou, mas isso não é verdade, isso não ocorreu aqui. Talvez soe mal no idioma português, na nossa cultura brasileira, mas na cultura deles não soava mal, perfeitamente possível. Dizíamos até que era um excelente tratamento, era algo similar a madame, mas não se pode ser traduzido por mãe. Isso nos mostra que aqui Jesus tratou Maria com respeito, mas os laços familiares não estavam envolvidos aqui, de acordo com a cultura da época, traduzindo esse idioma. Não foi só neste evento que Jesus tratou sua mãe dessa forma. Na crucificação ele também a chamou de mulher. João 19, 26. Outro fato relevante é o que vem depois. Que tenho eu contigo? Aqui Jesus repreendeu Maria, sim, isso é um fato. Sabemos explicar com bastante dificuldade a dupla natureza de Jesus, o Deus homem. Mas é impossível conhecer a fundo os passos dele aqui na Terra. E como tudo isso se desenvolveu de forma perfeita e harmônica, é difícil alcançar esse ensino. Maria guardou tudo em seu coração ao ouvir as palavras profundas acerca de seu filho. Mas ela era humana também. Lucas 2, 18, 19 e 33. Ela não era perfeita. O fato é que só ele tinha plena consciência de tudo. Isso fica claro em mais passagens. Lucas 2, do 46 ao 51. Ainda não é chegada a minha hora, ele diz. No Evangelho de Marcos há um tema interessante. Está em João, mas em Marcos também tem um tema interessante. O segredo messiânico. Jesus foi se revelando aos poucos. Marcos 5, 43, Marcos 7, 36, Marcos 8, 26 a 30, Marcos 9, 9. Parece que algo similar ocorreu aqui também. Havia passos necessários para serem dados por Jesus para a manifestação completa de sua glória. Isso acontece na cruz. Isso seria constante e crescente. Por isso, tratar a questão da hora é difícil. Essa expressão pode significar momentos específicos ou fases de seu ministério. Dessa forma, segundo ele, não era o momento de algo maior do que ele faria. Se fez, estava nos planos. Mas não era para algo maior do que o que ele faria, que a gente vai presenciar. Deveria seguir os planos divinos, não os planos de Maria. É o que compreendemos nesse texto. Verso 5, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Maria aponta para Cristo. Esse verso ajuda a compreender algumas coisas. Maria tinha o costume de ir àquela casa. Ela deu ordens aos serventes. E o outro fato se refere à sua fé em seu filho, Jesus. Maria disse que era ele quem sabia das coisas. Siga ele. Apontou para ele. Há vários personagens bíblicos que fazem o mesmo. Se alguém quiser, de fato, ouvir o que Maria teve
tempo de dizer nos evangelhos, e não há outras alusões substanciais, ela disse que era para fazer a vontade de Jesus. E em nenhum momento da Bíblia nós vemos nas narrativas dos evangelhos, das cartas, inclusive alguma coisa no Antigo Testamento, em nenhum momento nós vemos Maria sendo o centro de alguma adoração. A glória que começaria a se manifestar nesse evento foi a de Jesus, está claro no texto. Aqui, em muitas outras passagens bíblicas, percebemos o quanto o cristianismo é cristocêntrico. Cristianismo é Cristo. Maria, na realidade, repetiu o que João Batista fez. O que ele fez? Apontou para Cristo. E é o que todos nós devemos fazer. Verso 6, estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. É possível que as talhas de pedra estivessem ali em algum canto da casa, para aquela família cumprir as tradições da interpretação da lei de Moisés, de que Jesus fala em outros evangelhos. Tradições da lei de Moisés que Jesus fala em outros evangelhos. Mateus 15, 1 e 2, Marcos 7, verso 8. De acordo com as autoridades judaicas, a pedra preservava a pureza e a temperatura adequada para a purificação das mãos. Em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. O que quer isto dizer? João não é preciso nas medidas. Um almude, que também era conhecido por metreta, equivale a 25 litros. Eles deveriam ter ali a possibilidade de armazenar aproximadamente 400 litros d'água. Verso 7, disse-lhe Jesus, enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até em cima. O que vemos aqui é que as talhas estavam vazias. E à ordem de Jesus, eles encheram-nas. Eles foram obedientes a Cristo. Eles tiveram fé na ordem dele. Durante a história da igreja, alguns descrentes, ao analisarem esse milagre de Jesus, disseram que as talhas já estavam com vinho. No texto fica claro que havia ali testemunhas que encheram as talhas com água e não com vinho. É possível perceber algo grandioso no Novo Testamento nessas linhas. As talhas de água estavam vazias. Isso indica que as purificações das tradições judaicas, que era para o que provavelmente era usada isso, estavam prestes a acabar. Uma velha aliança que se impregnou de tradições de homens não tinha mais motivo para existir. Ela estava acabada, estava embaixo, estava vazia. Ela teve o seu tempo, o vinho novo da videira verdadeira estava prestes a ser apresentado ao mundo. As tradições antigas se encerrariam para dar lugar à videira verdadeira. E esse talvez seja o grande motivo de Jesus apresentar o seu milagre num casamento. O casamento é o simbolismo perfeito entre Cristo, cabeça, e a noiva, o seu corpo. A igreja. O Novo Testamento ensina isso, segundo aos Coríntios 11, 2 e Efésios 5, do 25 ao 27. Chegará o tempo em que sua igreja estará para sempre com Jesus nas bodas. Apocalipse 19, verso 9. Confiram as passagens. Parem os vídeos e confiram as passagens. Verso 8 disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E o levaram. Ao fim do milagre, essas talhas foram levadas ao mestre-sala. Qual era a função de um mestre-sala? Ele era o superintendente do salão de banquetes, ou seja, o mestre-sala era alguém responsável em dirigir a festa de forma harmônica, checando se todas as coisas estavam fluindo bem, se os pratos, talheres, comida, música, bebida, decoração, entre outros detalhes, estavam de acordo, seguindo harmonicamente. O mestre-sala tinha muito trabalho, tinha autoridade dada pelos donos da festa para dirigir a festa. Jesus mandou que levassem as talhas a ele. Ele era o responsável por tudo e por isso ele deveria checar. Na festa não havia ninguém melhor do que ele para aferir o vinho novo. O que ele dissesse estaria dito. E ele disse. Verso 9 está lá. E logo o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala o esposo. É perceptível
que somente nesse momento da narrativa é que o mestre Sala toma conhecimento que há um vinho de alta qualidade para o fim da festa. Notemos que ele era o responsável por tudo e ainda assim não sabia de tudo. Ele era o responsável por tudo e ainda assim não sabia de tudo. Os milagres fazem isso, fogem à nossa compreensão daquilo que a gente acha que tem o domínio, daquilo que a gente acha que tem o poder e não tem, até mesmo nas coisas que a gente acha que tem. O outro fato importante é que aqui o esposo entrou na cena da narrativa. Jesus estava na festa dele, o vinho dele acabou, Jesus resolveu tudo sem ele saber. Olha que lindo. Isso é muito relevante. Jesus deu livramento aos dois, o noivo e a noiva, sem que eles soubessem. Jesus resolve muitas de nossas panes e pendências sem que tomemos conhecimento dela. Cuida de nós sem mesmo sabermos onde foi os livramentos que tivemos. No próximo verso fica evidenciado melhor que livramento eterno Jesus nos deu como sua igreja. Ele é a própria videira que nos dá o bom vinho, não há vinho melhor do que ele. Aqui nós vemos um milagre muito parecido com o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, João 6, do 1 ao 14. Em ambos os casos houve mudanças nas leis físicas e naturais dos elementos. Enquanto aqui houve uma mudança na estrutura química e na essência, água para vinho, lá houve uma mudança nos números, na quantidade. São sinais diferentes de cura. São sinais incomuns, operações de maravilhas. Verso 10, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então põe o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Mestre Sala falou para o noivo. O superintendente da festa atribuiu ao noivo o suprimento do vinho bom, mas como vimos, o noivo não sabia de nada. Aprendemos em outro texto de João que Jesus é o verdadeiro vinho. Capítulo 6, verso 53 a verso 55. E ele é a videira verdadeira. Capítulo 15, verso 1 e verso 5. Ele é o vinho novo. Mateus 9, 17. Aprendemos nessa passagem que Jesus chega à nossa vida sem que tenhamos méritos algum nisso. Ele nos dá livramentos terrenos quando ele deseja dar. É ele quem deseja dar. Mas isso não é tudo. Na realidade, isso é muito pouco em virtude do que Jesus pode fazer. Jesus trabalha com a eternidade, porque a verdadeira bebida é para a vida eterna, não é para festas aqui, não é somente para milagres aqui, não é para termos contato com bênçãos aqui tão somente. O que ele trabalha, essas coisas são secundárias, o que ele trabalha prioritariamente é com a eternidade. Para isso é a verdadeira bebida. Aleluia! Jesus chegou à nossa vida e transformou tudo sem tomarmos conhecimento do que estava acontecendo. Só vemos depois de pronto. Isso é graça, não há mérito nenhum em nós. Não temos poder nenhum quanto a isso. Éramos mortos unidos a videiras falsas. Éramos errantes, obstinados, depravados, beberrões, comilões, embriagávamo-nos com muitos dos vinhos da alegria terrena e passageira que o mundo dá. Mas Jesus nos deu a verdadeira bebida, deu-nos alegria de fato, deu-nos a vida eterna. Só em Cristo há a vida eterna, pelo Espírito Santo. E aí deve estar depositada a nossa alegria. Essa é a mensagem do texto. Verso 11 e último, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Está claro no texto. Esse verso reúne doutrinas importantes. Da mesma forma que na lei de Moisés o primeiro sinal é a transformação da água em sangue nas pragas do Egito. Êxodo 7:20. Olha que tipificação linda. O primeiro milagre que inicia os ensinamentos da nova aliança, Jesus transforma a água em vinho. Os sinais de Jesus, que seriam muitos, começariam aqui. É o que o texto diz. Nesse dia, Jesus iniciou seus milagres que perdurariam por mais 3 anos. Isso refuta narrativas fantasiosas e apócrifas
da infância de Jesus realizando vários milagres. Por esse tempo ele tinha aproximadamente 30 anos de idade, Lucas 3:23. É por essa razão que muitos acreditam que ele tenha vivido até os 33 anos. Ali ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Houve um motivo para esse milagre, era para que todos crescem no seu ministério. O Filho de Deus manifestou a sua glória para que crescem e fossem salvos. Os milagres tinham o objetivo de trazer as pessoas de volta à glória de Deus. Homens precisam notar a origem divina desses sinais. Os discípulos de Jesus viram e creram nisso. É importante salientar que aqui se iniciou. Os apóstolos seriam testemunhas de várias manifestações divinas através de Cristo. Seria como uma construção lenta que Jesus começaria a afincar aqui os pilares, nesse momento, e construiria através dos seus 3 anos de ministério com os discípulos, com os apóstolos prioritariamente, mais os outros discípulos, uma comunidade maior, começaria a afincar os seus ensinos, os seus milagres, apontando para o seu caráter pessoal, para que eles, depois de sua morte, ressurreição e da descida do Espírito Santo, pudessem pregar esse Cristo que viram. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho cristocêntrico, que tem Jesus como centro. Aleluia.